Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais um dia de Deus para a sua vida, mais um dia que o Senhor fez. E é mais um dia que você e eu nós temos a oportunidade de conhecê-lo mais, de experimentar mais do amor dele, da graça dele, da bondade dele, de quem ele é. Como eu sempre tenho falado, Deus não é religião, Deus é Deus. Deus não é da denominação, Deus é Deus. Deus, ele é maravilhoso. E você precisa entender isso, que Deus ele se manifestou através da vida de Jesus. Não tenha vergonha dele. Hoje, se perguntar para mim, pastor, você crê em Jesus? Eu sou apaixonado nele. É a coisa que hoje me dá mais prazer, mais descanso é crer nele, porque ele me amou. Que amor que foi esse? Um amor acima do meu entendimento, um amor incondicional. Ele não me ama porque eu sou bonzinho, ele me ama. Simplesmente ele me ama. Simplesmente ele escolheu me amar. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. E ele nos escolheu para nós irmos e darmos frutos e que os frutos permaneçam. E aquilo que nós não dermos conta, tudo que pedimos ao Pai no nome dele, ele vai fazer. Deus é amor. O pastor Dave fala muito sobre isso. Deus não tem amor. Deus, ele é o próprio amor. E o amor de Deus, ele se manifestou, está escrito lá na primeira carta de João, que o amor de Deus se manifestou na vida de Jesus. Eu não sei como que as pessoas podem dizer, eu amo Deus, mas não gosta de Jesus, não quer conhecer Jesus. O amor de Deus, deixa eu ler aqui para você. O amor de Deus foi manifesto na vida de Jesus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor de Deus em nós, em Deus ter enviado o seu Filho único, para vivermos por meio dele. Você acha que tem jeito de conhecer o amor de Deus através de outra maneira? Não tem jeito. Renda-se a Jesus. E volto a dizer, não estou falando para você se render a uma religião, não. Estou falando para você se render a Jesus. Jesus, ele é muito acima de uma religião. Jesus, ele pode muito mais do que uma religião. Amém, meu irmão? O que eu quero falar com você nesse dia é sobre o quê? Atitudes certas em tempos difíceis. Andando com Jesus existem dias difíceis. Andando sem Jesus existem dias difíceis. Mas todos esses dias nós temos, você que já anda com Jesus, você pode, eu posso, nós podemos aprender com a palavra de Deus o que fazer quando os dias são difíceis, quando as coisas não dão certo, quando as coisas fogem ao nosso controle, quando o que a gente queria não é aquilo, quando a realidade que a gente vive hoje não é a realidade que a gente sempre desejou, quando as coisas fogem ao nosso controle, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Deus me mostrou esses dias, eu estava pregando isso na igreja, a respeito de 3 circunstâncias. Quando nós perdemos algo ou perdemos alguém. Quando nós estamos passando por situações financeiras difíceis. E quando nós não estamos vivendo no lugar que nós gostaríamos de viver. Estamos aflitos, estamos oprimidos, estamos aprisionados por alguma circunstância. Deus tem resposta, Deus vai nos mostrar o que Ele espera que você e eu, que nós venhamos a fazer, para que Ele mesmo possa nos livrar dessas situações difíceis. E a Bíblia diz aqui, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a Bíblia fala sobre Davi, que teve um filho com uma mulher, fruto de um adultério, e não era nada aquele projeto de Deus, e aquele filho, ele ficou doente, e aquele filho ia morrer. E aí a Bíblia diz aqui, 2 Samuel capítulo 12, verso 16 diz, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não foi comer com eles. E ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que a criança ainda estando viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhes diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Verso 19, viu, porém, Davi, que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, a criança morreu? Eles responderam, morreu.
Meu irmão, às vezes nós passamos por situações na nossa vida que existem algumas perdas. Às vezes atitudes erradas, decisões erradas que tomamos lá atrás, vai acarretar, vai ter como consequência uma perda. Vai ter como consequência uma morte, que não seja uma morte de uma pessoa, mas a morte de um sonho, a morte de um projeto, a morte de alguma coisa. E aí aquilo, enquanto a atitude de Davi, enquanto existia esperança, Davi estava jejuando, Davi estava buscando a Deus, Davi estava fazendo aquilo que ele estava nas mãos dele fazer, o que era possível fazer. Mas chegou um dia que essa criança morreu. Você já recebeu a notícia de que alguma coisa ou alguém morreu? E aí, olha a atitude de Davi. Então, Davi, verso 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, ungiu aqui é perfumar-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, o que é isso que você está fazendo? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha que atitude interessante, Davi, enquanto ela estava viva, e ele chorou, e ele jejuou, ele clamou a Deus. Deus poderia mudar aquela situação? Poderia. Mas Deus não mudou. E o que foi a atitude de Davi? Xingou Deus, brigou com Deus, largou mão de ir na igreja, rasgou a Bíblia, como é a atitude de muitos que se dizem cristãos? Não, olha o que Davi falou, o que ele fez? Ele saiu daquela condição, acabou o jejum dele, acabou de procurar Deus por esse motivo, se perfumou, tomou um banho, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Que atitude, hein? Adorar a Deus com a criança morta. Ele buscou Deus, jejuou por causa dessa criança, clamou a Deus pela criança, a criança não voltou, ele entendeu que Deus poderia trazê-la de volta, Deus poderia curá-la, mas Deus não fez isso, e agora ele vai adorar esse Deus? Que nível diferente de fé, não é não? Que atitude cristã diferente de muitas vezes, quantas vezes nós, ao invés de ir na casa, temos uma perda, temos uma morte, e ao invés de irmos para a casa de Deus adorar, aí que nós largamos mão de igreja mesmo. Não é assim que funciona na vida de muitos, eu sei que com você não, mas você conhece pessoas assim, não conhece? Que abandonaram Deus porque não teve a sua oração respondida, que deixaram de frequentar a igreja porque parece que Deus não gostava dela. É tão interessante esse texto que ele termina dizendo aqui no versículo 24, diz assim, então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O dia que eu estava lendo esse texto aqui, Deus estava falando assim para mim, Marcelo, se você tiver atitudes certas, se você tiver uma atitude certa, em momentos difíceis da sua vida, você pode esperar pelo Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão foi o filho de Davi que edificou o palácio, que edificou o templo. É o templo de Salomão. Se você está passando por momentos difíceis, e se esse momento difícil terminar, não do jeito que você gostaria, adora a Deus, busca Deus, ame Deus, porque vem um Salomão para a sua vida. Amém? Faça tudo aquilo que é possível você fazer, mas se não terminou bem, segundo a sua visão, não questione Deus, não murmure, não resmungue. Não, vai para Deus. Se prostra agora diante dele, não para clamar, mas para adorá-lo. Busque a Deus agora em adoração, em gratidão, em louvor. E o que vai acontecer? O Salomão vai aparecer. O Salomão, ele fez com que Davi esquecesse de toda aquela situação. Esquecesse que eu falo, não é que ele nunca mais pensou, mas ele foi consolado com a vida de Salomão. Deus quer consolar a sua vida com algo diferente, com algo que Ele mesmo quer fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Uma outra situação que às vezes acontece nas nossas vidas, às vezes é uma situação financeira apertada.
Às vezes o dinheiro parece que sumiu, parece que não está chegando, às vezes eu brinco, né? O final do mês está chegando lá no dia 20, já é final de mês, então não tem mais recurso para o final daquele mês. E quando essas situações difíceis, elas acontecem na vida, o que eu tenho que fazer? A palavra de Deus diz que eu preciso plantar para eu colher. É uma lei natural que é aplicada no sobrenatural. Lá em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz que aquele que planta, colhe. E Deus coloca uma maneira, as características dessa plantação. E cada um contribua, não segundo um dízimo. Sabe o que eu tenho aprendido a respeito disso? Só um parênteses. A coisa mais fácil que existe é dizimar. Porque para dizimar você não precisa de relacionamento com Deus. Para dizimar você precisa apenas fazer uma conta. 10% do que eu ganho e colocar no gasofilácio ou fazer a sua contribuição. A coisa mais fácil que tem é dizimar. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, que você nasceu de novo, então você tem um novo coração, agora está escrito assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não é o pastor não, viu, que propõe para o seu coração, olha, você tem que doar o seu carro, você tem que doar a sua casa, olha, você tem que dizimar. Isso é proposta do pastor, isso é proposta do homem. A palavra de Deus diz que cada um individualmente proponha, contribua segundo tiver proposto no seu coração. Pastor, como é que eu faço isso? Entre em relacionamento com Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu plante? Quanto que o Senhor quer que eu plante? Como que o Senhor quer que eu oferte, que eu semeie? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Sabe aquele que na hora da oferta da igreja faz igual, lembra daquele desenhinho, sei que é do meu tempo, dos 40 anos, tinha um desenhinho da hiena, que a resmungava, ô dia, ô azar, ô não sei o quê. Gente, eu conheço gente assim, resmunga por causa de tudo. Um chato de galoche que ninguém aguenta. Aí chega a hora lá, você sabia, chegou a hora da oferta, eu vou lá, porque meu irmão não vai não. Porque a palavra de Deus, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Tem gente também que contribui só na necessidade. Eu estou no arroxo, eu estou no aperto aqui, ó Deus. Olha uma onça, um cinquentão aqui dentro do gasofilácio, porque você sabe, né? Amanhã eu tenho conta para pagar e a tua palavra, meu irmão, se é por necessidade, não faz também não. Por que eu estou te aconselhando a não fazer? Sabe por quê? Porque se você contribuir debaixo de lei, de obrigação, não no relacionamento, se você contribuir porque você tem necessidade, se você contribuir com tristeza, Deus não vai trazer a colheita para a sua vida. E quando Deus não trouxer a colheita, vai vir sobre a sua vida um sentimento assim, puxa vida, eu estou fazendo e eu não estou colhendo, eu vou largar a mão de Deus, vou largar a mão de ofertar, vou largar a mão de tudo, que isso daí não funciona. Eu vou deixar de praticar. Meu irmão, mas você não está praticando segundo a palavra, você está praticando segundo o teu coração, segundo o homem, segundo a carne. E Deus não tem compromisso com a prática segundo o teu querer. Mas Ele tem compromisso com a prática, com a minha prática, segundo o querer da palavra dEle, segundo a vontade dEle. Então o que aconteceu? O que acontece? Aí vai ficar bravo com Deus porque Deus não fez. Não, mas Ele não fez porque... Mas eu fiz. Não, você fez do seu jeito. Você fez segundo a sua maneira. Então, a partir de hoje, comece um relacionamento diferente com Deus. Até na questão da oferta, até na questão da semeadura. Até nessa questão, sabe, entra diante de Deus e fala assim, Deus, quanto que o Senhor quer que eu plante? Como que o Senhor quer que eu plante? E você vai começar a ver Deus falando com você, faz isso hoje, faz isso amanhã, e você vai começar a ver colheitas sobrenaturais na sua vida, porque a palavra dele diz isso. Você quer ser um semeador? Olha aqui, eu preciso ler isso daqui para você. 2 Coríntios, capítulo 9. Tem muita gente que quer dinheiro. Mas ele não quer dinheiro para semear, ele não quer ser um semeador, ele quer ser um enriquecedor, ele quer ser um ganhador de dinheiro, ele não quer ser um semeador. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 9, nós falamos do verso 6, do verso 7. Olha o que diz no verso 10, ora, aquele, falando de Deus, aquele que dá semente ao que semeia
e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus, Ele dá semente para quem semeia. Por exemplo, semente para semear. Vamos supor que eu ganho um saco de milho. Para que eu vou ganhar um saco de 60 quilos de milho, se eu não vou semear? Não vai servir para nada. Talvez você esteja querendo ganhar um saco de dinheiro para você. Não, Deus quer que você ganhe. Deus quer te dar semente, Deus quer te dar recurso, Deus quer te dar dinheiro para você plantar. Ah, pastor, mas então, meu irmão, você acha que não vai sobrar nada para você? O agricultor que sempre está semeando, ele sempre está colhendo. Ele tira uma parte para semear novamente, mas a grande parte sempre fica com ele. Não é assim que funciona? Deus quer confiar em você, que você seja um semeador. Então Deus vai te encher de dinheiro para que você continue a semear. Por dois motivos. Um motivo de gratidão, de reconhecimento a Ele, e para que a obra de Deus continue, porque esse evangelho continue sendo pregado, e também para você colher. Deus sabe muito mais do que você, que eu. Nós precisamos de dinheiro. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos de dinheiro. E Deus quer te dar dinheiro. Mas Ele não quer que o dinheiro fique na sua mão, simplesmente. Ele quer que você reparta, que você compartilhe, que você semeie esse dinheiro. Quem semeia, colhe. Não existe colheita sem semeadura. Amém? E por que eu estou te falando isso? Porque na vida, aqui no capítulo 26 de Gênesis, fala de Isaac, que era filho de Abraão, que teve um tempo que ele foi para um lugar, e nessa terra existia fome, existia escassez, existia tudo de ruim. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de escassez na sua vida. Não esteja vivendo num tempo de fartura. E às vezes no tempo de escassez, agora eu não vou plantar não, porque como é que eu vou plantar? Mas se você não plantar, como é que você vai colher? Então, do mesmo jeito que Davi, a criança morreu. Qual foi o tempo difícil de Davi? A criança morreu. Agora então eu vou me levantar, eu vou adorar a Deus. E o que veio depois da adoração? Veio Salomão. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez financeira na sua vida. E a Bíblia diz aqui no capítulo 26 de Gênesis, no verso 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra árida, naquele tempo de aridez, de escassez, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isaac semeou, mesmo num tempo de escassez, de terra árida, num tempo difícil, Isaac semeou. E naquele mesmo ano, significa o quê? Dê tempo, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, dê tempo para essa semente fecundar, germinar, crescer e dar fruto. Dê tempo para as coisas, dê tempo para Deus multiplicar essa semeadura que você está fazendo. Naquele mesmo ano, ou seja, depois de um tempo, ele colheu 100 por 1. O projeto de Deus, o que Deus tem para você, Ele quer que você colha muito mais do que você planta. Quando você planta 1 grão de milho, nasce um pé de milho, com 3 espigas de milho. Quantas sementes vêm? Quantos grãos de milho vêm em cada espiga? 300? 400? Não sei. Uma semente gera, vamos supor que gera 1000 sementes. Você acha que a sua colheita vai ser inferior à sua semente? À sua plantação? Então, mesmo que você esteja, qual que é a atitude certa? Num tempo difícil, financeiramente falando, num tempo de escassez, semeie, plante, oferte com alegria, com contentamento, com gratidão, sabendo que você vai colher, porque Deus vai te abençoar. Amém, meu irmão? Daqui a pouquinho nós voltamos, no nome de Jesus.